quero comentar com vocês um texto da palavra em 2 de Pedro, capítulo 3. Esta carta, ela foi escrita provavelmente 65 anos depois da ressurreição de Jesus. Nesse momento, Roma ainda dominava o mundo com mão de ferro. Roma dominava com brutalidade, haja vista a crucificação como penalidade contra todos aqueles que se levantassem contra o poder de Roma. Não só a crucificação, mas a prisão nas minas de sal, as galés romanas, o remador das galés romanas. Havia várias penas capitais do Império Romano. E neste momento Pedro escreve à igreja, onde o mundo estava debaixo desta força de Roma, e a igreja sendo perseguida, sendo maltratada, os crentes sendo maltratados, sendo perseguidos, sendo mortos. Os crentes não podiam às vezes permanecer numa cidade por muito tempo, eram expulsos. Muitas vezes a igreja cristã não podia fazer negócios, não podia vender suas mercadorias, porque as pessoas então, os pagãos, não compravam as mercadorias dos crentes, e assim eles eram perseguidos, maltratados pelo Império Romano. Eram maltratados pelo Império Romano e perseguidos porque os crentes começaram a dizer que havia um Senhor, um Kyrios. E Kyrios, a palavra Senhor, no Império Romano só podia ser um, somente César. E quando a igreja começou a declarar Jesus é Kyrios, o Império Romano, o Estado Romano começou a perseguir e maltratar a igreja. Da mesma forma, os que não criam em Jesus também perseguiam, maltratavam a igreja. Mas você vai lembrar que nessas viagens do apóstolo Paulo, nesse tempo já em que Pedro escreve a carta, o mundo mediterrâneo já estava todo evangelizado. Através de burro, jumento, carroça, a pé, toda a bacia mediterrânea, até o que hoje que nós chamamos de Turquia, já havia sido evangelizado. Já existiam as 7 igrejas, que nós chamamos 7 igrejas do Apocalipse, Éfeso, Corinto, Tiatira, Pérgamo, já existiam lá. O mundo em chamas e o mundo perseguido. Hoje nós vivemos em um mundo em chamas. Nosso mundo está em chamas. Recentemente saiu nas notícias dos jornais que tanto os Estados Unidos como a França deram para a Ucrânia foguetes de alto alcance. E através desses foguetes eu acredito que a Ucrânia poderia bombardear qualquer cidade da Rússia. E avizinha-se a sombra da guerra nuclear. A carnificina no Oriente Médio, Israel, palestinos, terroristas, uma carnificina. Agora, recentemente, está aí no jornal, o ditador da Síria caiu, os rebeldes tomaram conta, um homem assassino que joga bombas no seu próprio povo. O mundo em chamas, o mundo em guerra, o mundo em batalha. A nossa classe de trabalhadores das artes no Brasil nunca foi tão baixa. Nunca os nossos artistas foram tão baixos, tão sujos. Nunca os nossos políticos foram tão corruptos. Nunca os nossos juízes foram tão corruptos, rasgando as leis, rasgando a Constituição, sendo maltratando pessoas inocentes. O mundo em chamas. E Pedro escreve numa realidade assim. E saiba você que o mundo hoje é mais civilizado que no tempo de Pedro. Na época de Pedro, provavelmente 60% da população mundial era escrava de Roma. 60% da população. E apesar do que você vê hoje, o mundo atual é menos selvagem do que no tempo de Pedro. E Pedro escreve para a igreja, irmãos. Pedro escreve para mim, para você, escreveu para o seu tempo. E vamos voltar ao tempo de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo.
Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Se você puder essa semana chegar lá e ler a primeira carta, ele está se referindo a ela. Ele está dizendo: igreja, povo, olha, eu estou escrevendo uma segunda carta para vocês. E nessa segunda carta, eu quero que vocês se lembrem das promessas do Senhor Jesus. Eu quero que vocês recordem das promessas dos apóstolos. Eu quero que vocês recordem daquilo que foi falado de boca a boca, porque não tinha Novo Testamento, não tinha Bíblia ainda, só tinha a Bíblia hebraica, e a Bíblia hebraica não estava na mão de todo mundo. E ele escreve dizendo: eu quero que vocês se recordem. Veja, mesmo no meio da perseguição, Nero governava a Roma, Nero põe fogo em Roma, acusa os cristãos, e Nero mata e persegue muitos dos cristãos, e foi a época onde Pedro e Paulo foram executados, e dezenas de milhares de cristãos também. 2, 3, 4 anos depois dessa carta ter sido escrita. Mas ele escreve e diz: eu quero que vocês se lembrem, eu quero que vocês se recordem das promessas do Senhor. Versículo 3: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Já no tempo de Pedro, já tinha gente zombando do Senhor Jesus Cristo. Sabe, zombando, tirando chacota, falando mal, desprezando. Na época atual, eu acredito que você nunca viu tanta gente ofendendo o Senhor Jesus. As pessoas entrando nas igrejas e quebrando as imagens. Aí vai dizer: mas Silvio, você é a favor das imagens? Não, nós não somos a favor das imagens. A Bíblia ensina contra as imagens. Mas as pessoas que creem nas imagens têm o direito de crer nelas. As pessoas que creem em Maria, que creem em Santo Expedito, que creem, eles têm o direito de ter a fé deles. E hoje se entram nas igrejas e quebram-se as imagens, picha-se as igrejas, maltrata-se os pregadores. Você abre o Instagram, você vê pessoas, pregadores aqui no Brasil, fora do Brasil, com a Bíblia da mão, pregando, e as pessoas jogando ovo, jogando sujeira, falando contra e impedindo as pessoas de falar do Evangelho. Nunca o nome de Jesus foi tão pisado. Zombadores surgirão nos últimos tempos. Jesus é gay. Jesus transava com Maria Madalena. Este homem falou há 2000 anos atrás. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e segundo suas próprias paixões. Homens que desprezam o casamento, desprezam o sexo, pisam no sexo, pisam na sexualidade das pessoas, pisam em tudo que é puro, o que é santo. Nós declaramos que Deus é santo, Deus é santo. E é uma realidade que nós vemos, e é o que Pedro denunciou já no seu tempo, seguindo suas próprias paixões. E esses homens, havia então pensamentos gregos que estavam entrando na igreja já no tempo de Pedro, pensamentos que diziam que Jesus não era Deus, pensamentos que diziam que Jesus não era Salvador, pensamentos que diziam que Jesus não tinha vindo em carne. Já no tempo de Pedro, de Paulo, de João, já estavam entrando essas doutrinas gregas, pensamentos gregos. E ele começa a escrever para orientar a igreja, e dizer: falsos mestres estão entrando no meio de vocês, falsos mestres estão ensinando errado no meio de vocês. Se lembre do que os profetas falaram, se lembre do que Jesus falou, das promessas que você ouviu dos apóstolos, para que você não seja enganado, porque zombadores vão surgir, pessoas sem moralidade vão surgir, pessoas do mal vão surgir e vão querer danificar a igreja. A igreja já era perseguida naquele momento, naquele tempo. Versículo 4: e esses indivíduos, e eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eles estavam querendo dizer assim: vocês creem que Jesus vai voltar? Ele já morreu faz 60 anos no tempo de Pedro. Jesus já morreu mais de 2000 anos para nós. E aquelas pessoas já estão dizendo: vocês são os otários, vocês estão acreditando nessa história de Jesus voltar? Olha para o mundo, cai na real, pensa na real, já faz 2000 anos Jesus, vocês acreditam que Jesus vai voltar? E a igreja está sendo confrontada hoje com isso. Vocês são os idiotas.
de pregar um homem morto. Quem sabe alguém na cruz, no passado, tem poder de salvar ou de perdoar pecados de alguém. Zombadores, escarnecedores, que pisam em tudo que é puro, que maltratam tudo que é justo, tudo que é santo, corruptos, malvados, em nome de igrejas, em nome de pastores, atrás dos púlpitos, nas salas dos juízes, nos governos, em Brasília, corruptos, pecadores, malvados, escarnecedores. Pedro já vivia tudo isso. Vocês acreditam que Jesus vai voltar? Os antepassados já morreram, sua avózinha que era crente já morreu já, seu bisavô era crente, morreu. Jesus nada de voltar. Que Jesus voltar? Nada. Versículo 5. Mas eles, esses malvados, deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra. Essa terra formada pela água, formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Ele está se referindo ao dilúvio. Ele está dizendo, pela palavra de Deus o mundo se formou e o mundo veio das águas. Deus tira a terra seca das águas, mas Deus usou essa mesma terra, essa mesma água, para matar toda a humanidade daquele tempo. Ele está querendo dizer assim, podem zombar, mas Deus tem juízo para trazer. Assim como Deus trouxe juízo no dia do dilúvio, Deus trará juízo também. E esses homens não sabem disso, estão esquecidos disso. Que Deus criou as águas e trouxe as águas para trazer dilúvio, para trazer destruição e para trazer a morte daquele tempo. Deus é um Deus de juízo. Porque alguns estão dizendo, vocês acham que Jesus vai voltar? Já faz 2000 anos. Olha como a sociedade evoluiu. Já temos inteligência artificial, já temos a cura de tantas enfermidades. Pensando em Jesus voltar, os zombadores falam e falavam assim. Versículo 7, pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. Ele está dizendo que agora, irmãos, o dilúvio veio em águas, o juízo veio em água, mas o próximo juízo virá em fogo. E a terra e a natureza que agora estão aí, estão reservados para o juízo de fogo, aonde Deus vai julgar os ímpios. Final do versículo 7, para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Sabe quem é o ímpio? O homem que não ama Deus. O ímpio é o homem que não tem fé. O ímpio é o corrupto. O ímpio é o malvado. O ímpio é aquele que causa a guerra. O ímpio é aquele que joga bomba nos outros países e que mata inocentes. O ímpio é aquele que tem autoridade de fazer o bem e faz o mal com a autoridade que tem. Deus vai julgar os abortos, Deus vai julgar a corrupção, Deus vai julgar a criminalidade, Deus vai julgar o assassino, Deus vai julgar o homicida. E sabe como Ele vai julgar? Com fogo. No passado foi com água, agora será com fogo. Mas vocês acreditam nisso? Vocês acham que isso pode acontecer? Afinal, já faz 2000 anos que Jesus foi. Quem garante que Ele vai voltar? E deliberadamente esquece que há um Deus, que existe um Deus que pode fazer qualquer coisa. Versículo 8, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Você não tem que levar isso aqui, literalmente, os 100 séculos, 1000 anos ou um dia. Sabe o que ele quer dizer? Que Deus tem um relógio que ninguém tem. Que Deus tem um relógio próprio. E que Deus está fora do tempo. Imagine isso, é impossível entender isto. O nosso Deus está fora do tempo. Ele pode fazer o que Ele quiser em 1000 anos, realizar coisas em um dia. O que Ele realizaria em 1000 anos e 1000 anos o que Ele realizaria em um dia. Não há tempo para Deus, não há relógio para Deus. Mas os escarnecedores estão dizendo, não, vocês são bobos, e vocês estão ainda esperando esse Cristo. Versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns.
Já certa vez, alguém perguntou para Jesus assim: Senhor, quando é que o Senhor virá? Quando é que o reino vai acontecer? E ele falou: ninguém sabe o dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai que sabe a hora. E Pedro está dizendo que Senhor, não demore em cumprir a sua promessa. Irmãos, Deus não vem nem antes e não virá depois. Ele virá na hora dele, no momento dele. Ele é o santo que decide soberanamente sobre os céus e sobre a terra. Continuando no versículo 9: ao contrário, Ele, Deus, é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Jefão falou da Bíblia antiga, né? Eu sou antigo também, gosto da Bíblia antiga. Essa aqui é o mais moderno, né? Quando diz que Deus é paciente, a Bíblia antiga diz assim: Deus é longânimo. Longanimidade. Eu não sei quantos de vocês já brincavam com essas bombinhas de festa junina, né? Antigamente tinha bomba, tem ainda, né? E eu me lembro do meu tempo de viver isso. Tinha uns tarugos desse tamanho assim, umas bombas muito grandes. E algumas tinham um pavio curto. E quando acendia aquele negócio lá, aquele pavio curto, naquela bombona, sebo nas canelas que o negócio vai explodir. Mas tinha uma bomba com um pavio mais longo, que te dava mais tempo. Deus tem o pavio longo, irmãos. Ele é longânimo, paciente, mas ele vai explodir. É o que Pedro está falando no meio dessa guerra que eles travavam. A igreja estava sofrendo, e Pedro está falando isso para a igreja mais poderosa de todos os tempos. Irmãos, no tempo de Pedro, a igreja tinha curas, milagres, transformações, moveres especiais. Essa igreja estava forte, estava unida, estava firme com o Senhor. E para esta igreja ele está dizendo: não tenham medo, o Senhor virá na hora, nem antes nem depois. Ele apenas é paciente, esperando que as pessoas se convertam. Ele está esperando que as pessoas se convertam. Ele não quer que ninguém se perca, mas que venha um arrependimento. Versículo 10: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. A expressão dia do Senhor é uma expressão técnica na teologia. A expressão dia do Senhor você vai encontrar lá no Antigo Testamento, você encontra aqui no Novo Testamento, que significa que é o dia do juízo. O dia do Senhor é o dia do juízo. Houve o dia do Senhor para os israelitas, houve o dia do Senhor em vários momentos, mas há o dia do Senhor, que é quando, irmãos, o Senhor virá com poder e com glória. Então ele está dizendo: o dia do Senhor virá como ladrão. Por que ladrão? É uma figura. Alguém sabe quando o ladrão vem? Se você soubesse, você se armava. Se você soubesse, você avisa a polícia que o ladrão vai vir 7h05. Ninguém sabe quando ele virá. Ninguém sabe quando o ladrão vem, mas o dia do juízo virá como um ladrão. E olha a continuação do versículo 10: os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Irmãos, o dia do Senhor, a volta de Jesus, será tão tremenda, será tão espetacular, será tão avassaladora, que todo o universo sofrerá a vinda de Jesus. As estrelas, os planetas, a terra, nossa terra, vai sofrer a força da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele virá com juízo, Ele virá com fogo, Ele virá para destruir o ímpio, para colocar o ímpio no seu lugar de condenação, a não ser que o ímpio se arrependa. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Ele virá. Você acredita nisso? Ele virá. Ele virá. E aí ele fala para a sua igreja, para eles e para nós, versículo 11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Se você realmente acredita na volta de Jesus, que virá com todo esse poder, toda essa glória, qual é o seu comportamento hoje? Qual é o seu comportamento durante a semana? Como é que tem sido a sua vida?
Então ele está dizendo para a sua igreja do seu tempo, que era uma igreja forte, era uma igreja vibrante, era uma igreja onde o Espírito Santo tinha liberdade de atuar, fazer coisas maravilhosas. Ele está dizendo assim: visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Já que eu creio na volta de Jesus, que tipo de gente que eu sou? E ele continua, versículo 11: vivam de maneira santa e piedosa. Santidade é o homem, é a mulher que rejeita as coisas do pecado, as coisas impuras, as coisas erradas, as coisas poluidoras. E eu e você somos poluídos cada vez que entramos no Instagram. Nunca teve uma imagem lá no Instagram que você viu e te marcou o resto do dia? Só comigo acontece isso? Você entrou no Facebook, uma notícia, uma imagem, que entrou ali e você te contaminou o resto do dia e o resto da semana. Ele está falando: vocês se acreditam na volta de Jesus, vocês têm que ter uma vida santa. Há certos lazeres que não são para o crente. Há certos filmes e eventos que não são para o crente. Porque nós não podemos ver certas coisas e cantar aqui: santo, santo, santo é o Senhor. É uma ofensa, irmãos. É uma ofensa. Nós não sabemos o que é a santidade de Deus. Nós não imaginamos o que é a santidade. Fomos chamados à santidade. E o Espírito Santo precisa cultivar a santidade em mim e em você. Vivam de tal maneira santa e piedosa. Sabe o que é piedosa? A Igreja Católica pegou essa palavra piedosa. Os crentes não gostam dessa palavra piedoso, mas está na Escritura uma palavra grega que se traduz como piedoso. Piedoso é a pessoa que ama as coisas religiosas. Quando eu cheguei aqui, essa equipe chegou e você chegou e começamos a cantar, estamos lendo a Bíblia. Sabe o que é isso? Atitude de piedade. Religiosidade, não gostamos da palavra religiosidade também, mas é exatamente o que ele está falando aqui: uma vida dedicada a Deus, uma vida dedicada a coisas espirituais, uma vida dedicada às coisas do reino. Começa-se com a igreja, mas não só a igreja, é a sua leitura durante a semana, é a sua santificação durante a semana, é a sua oração durante a semana, é a sua contribuição para um pobre, para um necessitado, são as suas boas obras a favor de alguém que precisa, é uma visita que você faz para alguém que está doente, é um telefonema, se é que telefonam hoje, é um WhatsApp que você manda para alguém que você sabe que precisa de ajuda. Piedade, vida de boas obras. Vocês acreditam que Jesus virá? Acreditamos que Ele volta? Então sejam santos e piedosos. Versículo 12: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Juízo com fogo. Esta semana mesmo eu vi um documentário, eu já não vejo mais, eu era um fissurado pela Segunda Guerra, Primeira Guerra, eu era um fissurado pelas notícias da guerra, mas eu fiquei velho, já não aguento mais ouvir as notícias da guerra, do nazismo e tudo, mas eu vi um documentário sobre a bomba de Hiroshima, e uma bomba de 4 toneladas desce do céu no avião, e ela explode a 600 metros do chão, no centro de uma cidade de civis. Não era área militar, era área civil. E ela explode, 70 mil pessoas desaparecem. Não tiveram tempo de sentir dor, simplesmente desaparecem. A água pegava fogo, o concreto pegava fogo, o ar pegava fogo, e as pessoas foram consumidas. E essa é uma criação humana. E diz Pedro, para mim e para você, o juízo de Deus virá contra os ímpios. E o juízo de Deus virá através do fogo.
Repetindo 12, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, 13, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra onde habita a justiça. Sabe o que acontece no dia do juízo? O ímpio será destruído e você vai entrar na eternidade. O ímpio será destruído e você entrará no lugar de paz, amor e alegria eternas. Para todo aquele que está em Jesus, que reconheceu os seus pecados, que se arrependeu das suas más obras e que tem Jesus em sua vida, naquele dia a promessa do Senhor, que nós entraremos num lugar de paz eterna, que nós nem imaginamos o que é. Mas promete o Senhor Jesus que lá haverá paz, alegria e poder do Espírito Santo. E lá eu e você não teremos mais dor, mais lágrima, mais morte, nem preocupações. E será um tempo onde nós vamos, e não haverá mais tempo, que nós estaremos agora com o Senhor, com os anjos, com os santos do passado, para louvar a Deus, buscar a Deus e gozar da presença de Deus. E as tristezas do tempo presente nem se farão mais lembradas, porque a alegria será tanta, que cobrirá toda tristeza e toda lágrima derramada. Diz a Escritura que o Senhor enxugará dos olhos dos que choram toda a lágrima. Esse dia virá no juízo. Juízo para os malfeitores, juízo para os que não se arrependem, mas paz, alegria e tranquilidade para você que está em Jesus. Por isso cantamos sempre, por isso louvamos a Jesus sempre, porque Ele conquistou para mim e para você uma coisa que ninguém podia conquistar. Por isso que eu espero Jesus voltar. Por isso que eu espero Ele voltar. Porque o corpo pode se desfazer, mas cada um de nós temos um espírito eterno que jamais morrerá. Versículo 14, para ir terminando. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, esperar, irmãos, esperar, temos que esperar. Mas já faz 2000 anos, vocês são uns bobões achando que Jesus vai voltar, não volta nunca mais. Não, nós vamos esperar. Nós vamos esperar. Hoje, amanhã e depois, enquanto houver força, eu vou esperar. E se a vida acabar aqui, eu não vou precisar mais esperar, porque Ele vai se encontrar comigo. Portanto, amados irmãos, versículo 14, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se por serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Ou seja, cuide da sua vida, cuide de você, cuide da sua espiritualidade. Veja o que você tem colocado dentro do seu coração. Decida mudar a sua dieta no mundo que nós vivemos. Entende isso? Decida mudar a sua dieta para poder encontrar com Jesus. 15. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. E ele menciona aqui os escritos de Paulo. Imagine isso, as cartas de Paulo já estavam sendo conhecidas. E Paulo escreve sobre isso. Versículo 16, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também torcem as demais escrituras, com letra maiúscula, escrituras. As cartas de Paulo se tornaram a Bíblia, a palavra de Deus. Que aqueles que não conhecem, que não sabem, os impiedosos, os zombadores distorcem. Nunca houve tanta distorção na Bíblia. Nunca nos púlpitos das igrejas, de muitas igrejas, a distorção da Bíblia. Mentira, mentira! Mentira a respeito de Jesus, mentira a respeito de prosperidade, mentira a respeito de sexo, mentira a respeito de salvação, mentiras. E você sabe quem é o pai da mentira? Só que abrem a Bíblia para distorcer, para corromper, para destruir. E milhares nesse país estão sendo enganados pela distorção que estão fazendo da Escritura. Mas o juízo virá para aqueles que não se arrependerem. 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que têm princípios
que não tem princípio, vou repetir o 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Crescer na graça, a graça sabe o que é? É um poder de Deus que me capacita a fazer o bem. A graça é um poder. Como é que eu desenvolvo na graça? Aplicando princípios que Ele nos ensinou. A oração, a leitura da Escritura, a estar junto com os crentes. Nós somos chamados para criar raízes numa comunidade, para pertencermos a uma comunidade de irmãos, onde eu serei conhecido, eu serei amado e serei ajudado. Onde você será conhecido, será amado e será ajudado. Para isso Jesus criou igreja. Igreja não é prédio, igreja é comunidade, é vida em união. E nós precisamos pertencer a uma igreja. Pedro deu o recado há 2000 anos. E o recado tem ecoado desde aquela época para mim e para você hoje. Ele virá. Ele virá. Mas não te dá um arrepio não, de ver a face dele? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei os pensamentos que eu tenho. Acho que só eu, vocês não. Eu sei às vezes minha atitude em certas circunstâncias, quando eu sou colocado sob pressão. E eu vou poder ver a face do Eterno. Não te dá um arrepio nisso? Não te dá um temor disso? Eu preciso dele para poder prosseguir. E você também. Vamos continuar esperando, irmãos. Mas você precisa mudar a sua dieta. Mude a sua dieta. Controle esse Instagram na sua vida, esse Facebook, seus filmes, o que você vê, porque você precisa ter uma vida santa. Tá bom?